Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o livro Levítico, o terceiro livro da Bíblia e o terceiro do Pentateuco escrito por Moisés. Esse livro diz respeito aos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram descendentes de Levi, filho de Jacó, uma das 12 tribos, que eram responsáveis pelo culto, responsáveis pela adoração, responsáveis pela organização cultica, pela liturgia. Que Deus queria fazer uma nação de sacerdotes para levar a palavra e, mais que tudo, preparar o caminho para a vinda de Jesus, para a salvação da humanidade. Que sangue de bodes, ovelhas, nada disso podia pagar o pecado que a gente herdou de Adão, né? E ele queria preparar essa nação, tanto que ele fala lá em Isaías, fala o quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Referindo-se a Jesus. E fala de João Batista para preparar os caminhos, endireitar as veredas, né? Os levitas seriam responsáveis por isso, mas não aconteceu, né? E são 613 leis, a Torá, referentes ao judaísmo. 613 leis, a maioria delas são leis referentes ao culto, à liturgia, né? Bom, Levítico recebe esse nome porque, como já disse, é referente aos levitas. Mas no título antigo em hebraico é Vaírika, quer dizer no texto hebraico e ele, que é a primeira palavra do livro em hebraico. Geralmente o livro recebe o nome da primeira palavra que é escrita, né? Refere-se ao culto de adoração no tabernáculo, dirigido pelos sacerdotes que eram os filhos de Arão. Lembra que Arão era levita tanto quanto Moisés, filho de Arão. A preparação cerimonial, a purificação cerimonial, holocaustos, tudo isso tinha um propósito. Qual é o propósito, o tema principal desse livro maravilhoso? Santidade. Esse era o propósito. A santidade espiritual ela é simbolizada, meu irmão, minha irmã, pela perfeição física. E vocês vão entender porque logo nos primeiros capítulos. Então, essa aliança do Sinai, essa aliança do povo que ainda está no deserto, hein? Vamos lembrar disso. A aliança no Sinai, ela é uma representação terrena do reino de Deus, que seria o quê? A teocracia. Cracia é governo, teos, Deus, governo de Deus. Por isso é que é importante todo esse cuidado aqui. E aí, meu irmão, minha irmã, logo no primeiro capítulo, capítulo 1, a gente vai entender, no capítulo 1, a gente vai entender que ele está falando do holocausto. Logo de cara, o Senhor fala assim, da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou, diga o seguinte, israelitas, quando alguém trouxer um animal com oferta ao Senhor, que seja do gado, do rebanho e das ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, apresentará a tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Vocês vão observar que tudo tem um propósito e tudo tem um propósito, tudo aponta para Cristo. E aí vai haver derramamento de sangue, o sangue vai ser derramado em todos os lados do altar, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é a oferta, é o holocausto, né? E a gente precisa entender uma coisa, por que ele exige sempre um macho sem defeito? Que Cristo era o homem perfeito, é o homem perfeito sem defeito, impecável. Por isso que está escrito aqui. Aí manda arrumar os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura sobre a lenha que estava no fogo do altar, as vistas e as pernas serão lavadas com água, o sacerdote queimará tudo isso no altar. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer cordeiros, quer cabritos, oferecer um macho sem defeito, o animal será morto no lado norte do altar. Isso aqui, meu irmão, é muito interessante da gente observar, porque no lado norte, tabernáculo, aponta para o tabernáculo, né? E a gente vê aqui que há derramamento de sangue, já preparando um pouco o derramamento de Cristo na cruz. Então está buscando aqui perfeição e santidade, porque obediência, quem obedece a Deus não teme a Deus, porque o temor é a obediência.
É diferente de medo. E Deus está ensinando eles aqui a obedecerem, que não se pode adorar a Deus de qualquer maneira, o caminho da santidade, através disso tudo aqui, apontando sempre para o Cristo. No capítulo 2, fala da oferta dos cereais. Por que a oferta dos cereais? Por que a oferta cereal? A gente vai entender. Quando alguém trouxer uma oferta cereal, o Senhor terá que ser da melhor farinha. Sobre ele derramará óleo e colocará incenso. E o levará ao descendente de Arão, os sacerdotes, né? Um deles apanhará um punhado da farinha com óleo, com todo o incenso, e o queimará no altar com porção memorial. Oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O que restar dessa oferta de cereal pertence a Arão e seus descendentes. É a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor preparado no fogo. Porque o povo levita, os levitas não herdaram terra. Eles não tinham posses. Então, eles viviam daquilo ali, de ofertas. Por isso que tem sempre uma sobra lá para os sacerdotes. E observar. Trazer a melhor farinha e sobre ela derramar óleo e colocar o incenso. Por que a farinha ser a melhor farinha? Porque a gente não pode adorar a Deus de qualquer maneira. E a primeira oferta é o coração. E o melhor do coração sempre. Para Deus tudo tem que ser o melhor. Porque Ele sempre nos deu o melhor da vida. E tanto nos deu o melhor, nos dá o melhor que deu Jesus Cristo, que é o exemplo máximo da misericórdia e da bondade em nossa vida. Por isso é que temos que dar sempre o melhor, meu irmão e minha irmã. E outra coisa, olha só que interessante, nenhuma oferta cereal que vocês trouxerem será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada ao fogo do Senhor. Por que isso? Isso tem uma questão muito... Qual é a questão do fermento? Meu irmão, a fermentação é usada onde? O fermento é usado onde? Produção de cerveja. Aqui está falando de lucidez na adoração e na oferta. Por isso que é sem fermento. E também por causa da... Alguns estudiosos falam que por causa da prática do uso cultural em Canaã, que era usado assim. Era um culto pagão. Para diferenciar justamente isso aqui. Isso é um culto santo. Meu irmão e minha irmã. E a gente está ouvindo aqui Deus falando para o povo: obedeça, cumpra as minhas leis. Então, aqui sempre o objetivo é voltado para a santidade. Assim, o povo entrando no processo de santificação. Assim como nós que aceitamos a Cristo Jesus, nos convertemos, entramos no processo de santificação. E que seja assim durante toda a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos orientando no caminho certo, buscando sempre a melhoria através da santificação. Glória a Deus.